Olá, sou Juliana Pelayo, hematologista, e hoje eu queria conversar sobre a anemia, que é tão comum e frequente no consultório e que diariamente a gente encontra alguns erros que pode prejudicar a condução, de um caso de anemia. A anemia, apesar de tão comum, ela não é normal, é sinal de que alguma coisa está acontecendo, algo errado está acontecendo e a gente precisa identificar qual é a causa. Existem várias causas de anemia, por isso que é muito importante ser realizada uma investigação para identificar a causa correta e iniciar o tratamento de forma assertiva, ou seja, que vá dar resultado para o paciente e de forma que a gente evite complicações e deixe de realizar um diagnóstico de alguma doença mais grave. Bom, então existem várias causas de anemia, A gente pode ter anemia por deficiências, como é o caso da anemia por falta de ferro e vitamina B12, pode ter anemia hereditária, anemia hemolítica, autoimune, anemia por alteração ali, um erro na produção das células dentro da medula óssea, uma insuficiência medular, como no caso da anemia plásica, ou um câncer hematológico, como a leucemia, o mieloma múltiplo, além da gente ter também anemia de doença crônica, que é quando outra doença acaba levando a um quadro de anemia, tá? Então eu tô trazendo aqui algumas dicas para caso você algum dia tenha um diagnóstico de anemia ou alguém que você conhece, você tenha essas informações e saiba o que fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: fez um diagnóstico de anemia, identificou que tem anemia, a gente precisa investigar a causa. Então o primeiro passo é realizar exames de investigação, essa triagem inicial para identificar qual é a causa dessa anemia. Não é aceitável que só porque foi identificada anemia comece o uso de medicação, como por exemplo ferro, que a gente tem Noripurum, Viferrin, Neutrofer, apenas pela evidência de anemia. Por quê? Porque a gente pode mascarar o resultado dos exames posteriormente, ter um atraso no diagnóstico e tá deixando de identificar outras doenças que podem levar a uma anemia que não a falta de ferro. Mas é claro que tudo, a gente precisa de bom senso e tudo vai depender do quadro clínico do paciente, dos sintomas que ele está apresentando, da gravidade dessa anemia, dos níveis de hemoglobina que mostram a intensidade dessa anemia. Em algumas situações pode ser que seja uma urgência e o paciente precisa receber transfusão ou iniciar a medicação baseado na suspeita clínica. Mas é importante a gente lembrar e que mesmo nessas situações a gente não pode esquecer de realizar os exames de investigação previamente para a gente não ter erros ou complicações. Então, a segunda coisa que a gente precisa é, após identificada a causa, realizar um planejamento terapêutico, ou seja, a gente vai escolher qual o melhor tratamento para aquele paciente. E para definir isso, a gente vai avaliar vários fatores, como a causa da anemia, a intensidade da anemia, dos sintomas do paciente, a aderência desse paciente ao tratamento, o dia a dia dele, as condições socioeconômicas, porque também precisa levar em conta o custo. Então a gente precisa entender que pacientes com a mesma causa de anemia nem sempre vai ter o mesmo tratamento, Então no caso da anemia por deficiência de ferro, a gente pode ter reposição de ferro oral ou endovenoso. No caso da reposição endovenosa, o Noripurum é o mais conhecido. A gente também tem o ferro inject, que precisa de menos aplicações. Então, essa avaliação é feita detalhadamente e respeitando a individualidade de cada paciente. E a terceira e última coisa que eu queria deixar aqui é a respeito da anemia ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro, que é a anemia mais comum. Identificou que a causa da anemia é falta de ferro, a gente inicia a reposição de ferro, conforme que eu falei no segundo item, mas isso não é o suficiente. É preciso identificar por que está faltando ferro, tá? Por quê? Porque senão, se a gente só realizar a reposição, essa melhora vai ser momentânea ou pode ser que não tenha melhora também. A gente tem que corrigir a causa de estar faltando ferro. E erro alimentar em adultos é pouco provável, diferente na criança. A gente precisa avaliar possíveis causas de sangramento, como um fluxo menstrual muito aumentado, ou um sangramento gástrico ou intestinal oculto, e também má absorção, como pode ser o caso de cirurgias bariátricas, por exemplo. Então, a gente sempre precisa fazer essa avaliação para que o resultado do tratamento seja eficaz.
É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui, tá bom?